Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mais um dia, mais uma etapa, mais um degrau que a gente está aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor para nós subirmos. Amém? Estamos meditando, aprendendo sobre a misericórdia, sobre essa virtude, essa essência também que o Senhor tem colocado em nós, que nós temos buscado aqui entender um pouco mais a respeito disso. E ao mesmo tempo aprender a respeito de quem nós somos, porque ao aprender sobre cada uma dessas virtudes, nós aprendemos um aspecto da nossa própria formação, da nossa essência, por sermos filhos de Deus, filhos amados, filhos restaurados em Cristo Jesus. Amém? Texto que nós temos lido aqui, todas as ministrações, estão lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 36, que eu vou estar lendo aqui. No Colossenses 3:12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Lucas 6:36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E ao longo desses dias temos falado do significado, que significa piedade, compaixão, sentimento de aflição pelas adversidades dos outros, sentir simpatia pela miséria dos outros. Também fala sobre perdão, clemência, de não punir conforme o merecimento, companheirismo em meio à dor e sofrimento alheio. E aí focamos a respeito da piedade, onde compartilhamos aqui que significa uma atitude voltada para Deus, uma vida que procura agradar a Deus e fazer a sua vontade, amando acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tomando a sua cruz. E a cruz ela simboliza ali esse relacionamento que nós temos verticalmente com Deus e horizontalmente com as pessoas. E a cruz representa a vontade de Deus em nossas vidas, e nós ouvimos da boca do Senhor que aquele que quisesse o seguir, que tomasse a sua cruz, que se negasse todos os dias. E essa foi a escolha que nós que estamos aqui fizemos. E entender a profundidade disso significa que realmente amar a Deus não significa fazer um monte de coisa necessariamente, oferecer um monte de sacrifício, acordar, ensaiar para pregar, para louvar, se a gente esquecer daquilo que realmente é o propósito de tudo isso, que é amar a Deus e amar o próximo, visando tudo que nós fazemos, tudo que nós viemos a fazer, é lembrar que há um propósito. Se nós perdemos esse propósito, tudo que nós fazemos perde o sentido totalmente. Amém? E foi isso que aconteceu nos dias de Jesus mesmo, ali com os fariseus, com os religiosos da época, e que serve de alerta para nós nos nossos dias, para que nós também não venhamos nos tornar meros religiosos, que legalistas, que simplesmente se tornam especialistas em apontar os erros dos outros, se achando superiores, se esquecendo que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, até o fim, porque o que determina a nossa eternidade não é como nós começamos, é como nós terminamos. E é por isso que nós temos que vigiar todos os dias a nossa própria vida, para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor, às vezes de forma sutil, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade estamos fazendo o contrário, ao ignorar, ao desprezar as pessoas, as almas perdidas, aqueles que estão perecendo sem o conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, falamos aqui então da compaixão, que muitas vezes impulsionou o Senhor Jesus a fazer as coisas que Ele fazia, de ir até as pessoas, curar, libertar, estender a mão, ensinar, se assentar, se misturar entre os pecadores ali, prostitutas, roubadores ali. Jesus ele se infiltrou ali, ele se misturou com eles, e muitas vezes ele era criticado por isso, por aqueles que se diziam homens de Deus, mulheres de Deus ali, os religiosos. E aí na última ministração nós ouvimos ali a palavra do Senhor dizendo: ide, procurar e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho ainda sobre isso, em nome de Jesus. Foi o próprio Senhor
que disse essas palavras, né, sobre isso que eu acabei de dizer lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria de, em obediência a essa palavra do Senhor, nós compartilharmos daqui um pouco sobre isso e aprender um pouco mais o que significa misericórdia quero, Deus falando, e não sacrifícios. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo conhecido. Nós lemos muito, conhecemos ele, e nós vamos aqui então aprofundar um pouquinho a respeito disso, e quem sabe trazer à luz, trazer à nossa memória coisas que o Senhor já nos ensinou, coisas que o Senhor já nos falou e que a gente acaba esquecendo quando nós nos envolvemos com tantas coisas, né? Fazendo tantas coisas, e às vezes a gente esquece daquilo que é o mais importante para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós olharmos os versículos anteriores, a gente vai falar sobre ali provisões que cada um de nós precisamos, né? O que vestir, o que comer. E o Senhor, ele fala para nós não ficarmos ansiosos, porque o nosso Pai que está nos céus, ele sabe aquilo que a gente precisa para viver aqui na terra. Mas o que eu gostaria de falar a respeito disso, irmãos, é que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que Deus ele deseja fazer nas nossas vidas, além de nos alegrar, de nos abençoar, e às vezes a gente foca muito somente nisso, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, que Deus quer nos abençoar, isso é verdade. Mas eu gostaria de dividir com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que é que Ele tem tudo para nos dar, tudo mesmo, mas para um propósito muito mais nobre do que simplesmente ter uma vida feliz aqui na terra. E esse propósito nobre, irmãos, é que Ele quer usar as nossas vidas para salvar pessoas que estão se perdendo lá fora. E quanto a isso, quanto mais nós entendemos isso, vocês podem ter certeza que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele não vai negar nada daquilo que a gente precisa para viver nessa terra, quando nós estamos focados nesse propósito, quando nós estamos atentos àquilo que realmente nós estamos aqui na terra para sermos luz no mundo e sal da terra. Quando nós entendemos esse propósito e colocamos o nosso coração nisso, a nossa motivação ela vai estar no lugar perfeito, onde Deus ele pode derramar tudo o que Ele puder nas nossas vidas, porque Ele sabe que a gente não vai usar isso simplesmente para os nossos próprios prazeres, para a gente ter 5 carros na garagem, para a gente ter 10 casas, mansões e se banquetear todos os dias. Ele sabe que quando nós estivermos com o coração nesse lugar, Ele sabe que Ele pode colocar qualquer riqueza nas nossas mãos, que a gente vai sempre direcionar para isso, para esse propósito. Quantas almas eu posso salvar, quantas almas eu posso ajudar a resgatar, a levar a palavra, a levar essa boa nova de que o Pai ama essa pessoa que está perdida e que deseja ardentemente que ele volte, assim como aquele pai do filho pródigo ansiava que o filho que estava perdido voltasse, e quando voltou, ele deu uma enorme festa. E então nós temos alguns versículos que vai nos falar exatamente isso, que assim como aquele pai do filho pródigo, ele se alegrou, ele deu uma festa, porque aquele filho que estava perdido foi achado, assim a alegria no céu, quando um pecador aqui na terra se arrepende. Imagina que um pecador venha se arrepender por causa da tua vida, porque você levou ali aquela palavra, porque você orou por ela, ou porque você estendeu a mão quando ela estava ali, caída, machucada, nas estradas da vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, vai trazer ali um retrato daquilo que eu acabei de falar um pouco antes, sobre a religiosidade que nos cega e que nos afasta do verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 diz assim: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então esse é o retrato daqueles dias, e que não é muito diferente dos dias de hoje se a gente não vigiar. Porque muitas vezes, sem perceber, irmãos, a gente faz a mesma coisa. A gente se sente bem entre nós aqui, ó, na igreja, com os irmãos bem vestidos, bem arrumados, perfumados, né? Aparentemente todos bem, aparentemente ninguém tem problemas. E muitas vezes quando entra uma pessoa ali na porta, diferente da gente, às vezes não tão cheirosa, às vezes não com bons modos, a gente já fica um pouco incomodado, né? Já sai um pouco da ordem do culto, já incomoda, né? A gente queria que tivesse tudo perfeito, como sempre, tudo normal. E nós olhamos para a palavra de Deus aqui, e nós vemos Jesus, e nós vemos os escribas, os fariseus. Com quem nós queremos nos parecer mais, irmãos? Com Jesus ou com os religiosos? Eu quero me parecer com Jesus. E para isso nós vamos então ser confrontados com algumas coisas. E isso é importante para nós aqui. É um ensino tremendo, né, que o Senhor trouxe à minha memória quando eu estava lendo naquele dia, né, o ID, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, de um irmão chamado Gary Carpenter. E eu vou ler um pouco aqui do que ele ensinou aqui, que fez, assim, impactou muito a minha vida há muito tempo, e aí o Senhor me lembrou desse ensino e eu voltei a ele. E a partir desse versículo, né, o ensino do Gary Carpenter diz assim, ó: Aqui vemos o Filho de Deus, que deixou a casa de seu Pai, o céu, para vir à terra em forma de homem, para cuidar dos negócios de seu Pai, que é procurar e salvar os perdidos. Para isso, era necessário que ele se misturasse e se relacionasse com os publicanos e os pecadores. As pessoas religiosas da época, fariseus e escribas, ficaram chocadas e aterrorizadas que alguém que se chamasse de Filho de Deus pudesse se relacionar com pecadores. A ideia de buscar primeiro o reino de Deus para eles significava ter cuidado em seguir as tradições dos antepassados e se separar completamente dos publicanos e pecadores. Esses dois conceitos de buscar primeiro o reino de Deus são extremo opostos. Jesus o está seguindo à risca. Por quê? Porque ele está indo em busca do perdido. Os fariseus estão buscando, achando que estavam buscando primeiro o reino de Deus, mas fazendo exatamente o contrário do que realmente Deus desejava, que era se separando totalmente, né? Como se fossem animais, assim, não podemos estar perto, não podemos estar juntos, né? Então, o Senhor Jesus, ele fala, né, em seguida, se nós lermos ali a sequência de Lucas 15, ele vai falar da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, todas elas falando dentro desse contexto, desses fariseus que murmuraram, porque Jesus ele se misturou com os pecadores. Então o Senhor ele usou daquelas parábolas para mostrar o que realmente estava no coração do Pai, do desejo que ele tinha, onde ele falava ali várias vezes, né, que ele se alegrava mais com uma ovelha perdida que voltou do que pelas 99 que já estavam salvas, né? Ali na parábola da dracma, a mesma coisa. Havia alegria por ter encontrado ali a moeda perdida mais do que aquelas que estavam ali no poder daquela pessoa. E do filho pródigo nem se fala, né? A gente tem compartilhado essa parábola muitas vezes aqui, que o filho mais velho estava ali, mas a alegria do pai, ele deu ali um banquete pelo filho que estava perdido. Então, nesse ensino aqui, eu posso até compartilhar para quem me pedir aí, a gente vai entender que Jesus, ele representa também o filho mais velho, mas o filho mais velho com a atitude de quem conhece o coração do pai. Não daquele filho mais velho da parábola que não conhecia o pai, ele só trabalhava, ele fazia as coisas para o pai, mas ele não tinha tempo de comunhão, ele não conversava, ele não sabia o que estava no coração do seu pai. Ele imaginava, ele achava, quando ele poderia estar diante do Pai e diretamente saber o que realmente ali estava, ali, o que o Pai pensava, o que o Pai desejava. Mas ele não tinha tempo, e muitos de nós não temos tempo para conversar com o Pai. E é por isso que nós corremos esse perigo de sermos levados pela religiosidade e, sem perceber, achar que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos fazendo o contrário, como os fariseus aqui estavam. Achando que estavam buscando o reino de Deus,
se separando dos pecadores. E Jesus ele vem ao mundo para mostrar aquilo que realmente o Pai se importava, que era entrar no meio do povo, para mostrar a eles o amor do Pai e chamá-los ao arrependimento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, irmãos. Em nome de Jesus. Né? Alguns textos que eu separei aqui para só nos lembrar. Lucas 15, 7, versículo 10, versículos 23 e 24. Vou estar lendo misturado aqui. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? E ali na parábola do filho pródigo, o pai disse: Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho da parábola, ele ficou incomodado, ficou nervoso. E Jesus fez exatamente o contrário. Além de ele não ficar na casa do Pai esperando no céu, ele saiu da casa do Pai, ele veio em missão de resgate para justamente fazer a vontade do Pai, de ir atrás dos filhos pródigos, da humanidade perdida, do Adão, do filho mais novo, do Adão que se perdeu. Jesus ele saiu da casa do Pai, lá do céu, e ele veio a esse mundo, irmãos, para essa missão de resgate. Além de ele não ter ficado lá na casa do Pai, né, se regozijando, ali se banqueteando com as riquezas do céu, como o filho mais velho ficou na casa do Pai e não se dispôs a sair para buscar o irmão mais novo, Jesus ele fez o contrário, ele veio buscar o irmão mais novo, ele veio buscar o Adão perdido, ele veio buscar a humanidade. E é por isso que ele se misturou entre os pecadores e ele chamava eles ao arrependimento. E é por isso que ele pediu para nós aprendermos o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Aleluia! Aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Né? E 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 6, aqui eu vou estar lendo também para nos lembrar, irmãos, do nosso propósito, da nossa missão. A palavra de Deus vai dizer assim, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então é o desejo de Deus, irmãos, é o desejo do Pai, não mudou, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que eles sejam salvos, que eles se arrependam. Mas como eles vão se arrepender se nós não comunicarmos a eles as verdades do céu, as verdades da eternidade, as verdades da perdição eterna? 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Amém? Então, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a nossa missão aqui na terra, receber as coisas de Deus vai ser somente um detalhe. Porque tudo que você vai colocar em oração será visando aquilo que você pode fazer para contribuir para que os pecadores cheguem ao arrependimento. E quando você chegar nesse lugar, não haverá limites para aquilo que Deus ele vai poder derramar sobre a sua vida. Aí você vai entender o que significa prosperidade no reino de Deus. Aí você vai entender o que significa aquele texto de João 16, 23 e 24, que diz: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar.
Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Quando nós chegarmos nesse lugar, irmãos, que a nossa vida nessa terra, ela aponta para um propósito, que é você ser, assim como Jesus foi, um irmão que vai em busca de outros irmãos, falar para esses irmãos que mesmo eles tendo errado, mesmo eles tendo se afastado do Pai, mesmo eles tendo talvez entregado tudo que o Pai tinha dado, ali em pecados, em orgias, em festas, em tudo mais, o Pai ainda os ama e deseja ardentemente que eles voltem para casa. Assim como Jesus fez conosco, irmãos, com cada um de nós no dia da nossa salvação, no dia do nosso encontro, Ele deseja que a gente lembre disso para poder proporcionar isso para outras pessoas que ainda não receberam a salvação. E muitas vezes no meio da nossa própria parentela, ou no meio dos desconhecidos que são parentes de outros irmãos que talvez esses irmãos não tenham acesso da forma como um desconhecido às vezes tem, né? A Bíblia mesmo fala que profeta de casa não tem muita honra, né? Mas quando nós nos dispomos a fazer isso para um desconhecido, nós estaremos fazendo isso para um parente de um irmão que tem lutado por ele. E quem sabe, como já aconteceu também na minha própria vida, do meu pai, que é taxista, ele carrega passageiros cristãos que falaram de Jesus para ele. Pode acontecer com seus parentes, de um desconhecido irmão também se dispor a falar do amor de Deus para o teu parente que você tanto deseja que conheça a verdade que liberta. Amém? Então, irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque essa palavra também mexeu comigo. Muitas vezes a gente realmente se perde fazendo várias coisas, como aquele filho mais velho, e perde a visão do reino, que continua sendo buscar e salvar os perdidos, aonde eles estiverem, da forma como você pode, né? Como foi dito aqui em 2 Timóteo, né? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É uma sabedoria que o Senhor nos dá, que nós precisamos para identificar situações oportunas onde nós podemos ali falar do amor de Deus para as pessoas, revelar a elas ali a graça, o testemunho daquilo que Deus fez na sua própria vida, né? Nós ouvimos um missionário recentemente falar isso, que a pregação de um missionário é essa, é dar o seu testemunho, né? O testemunho de Jesus em sua própria vida. Você é uma carta escrita por Deus, a Bíblia diz, e que hoje nós podemos aqui então meditar a respeito disso, né? Para que a gente não seja como os fariseus, mas sim como Jesus, que além de não se envergonhar de entrar no meio dos pecadores, ele sabia qual era o propósito de Deus e que aquela sim era a vontade de Deus, de que ele fosse até os pecadores, chamá-los ao arrependimento, né? Aqueles que ouviram, aqueles que queriam ouvir, para que eles pudessem voltar para a casa do Pai e não serem mais ali humilhados, né? Muitas vezes ali representando a vergonha diante de uma comida de porcos. Quando o nosso Pai que está no céu, Ele é rico. Ele tem grandes riquezas, grandes maravilhas para dar para cada um dos seus filhos. Nós temos sido muito abençoados, irmãos. Nós temos sido abençoados, né? E que o Senhor, Ele quer só multiplicar isso. O Senhor não quer tirar da gente e dar para outro. O Senhor quer multiplicar. Quer, a partir das nossas vidas, render mais, né? Multiplicar mais essa graça, essa maravilhosa graça que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de obedecer a Tua instrução, de aprendermos o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E juntando com aquilo que nós fomos ministrados ontem, Pai, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos chamado à casa do oleiro, o Senhor tem nos chamado a ter comunhão com o Senhor, e quando nós tivermos comunhão com o Senhor, nós entenderemos aquilo que realmente está no teu coração, aquilo que realmente importa para o Senhor, aquilo que realmente é o propósito de tudo que nós fazemos, Pai, ao prepararmos um louvor, ao prepararmos uma pregação.
O Senhor nos lembra aqui que o alvo de tudo que nós fazemos é alcançar vidas, é alcançar pessoas e transmitir a elas a verdade, o amor do Senhor, chamá-las para perto, chamá-las ao arrependimento e não condená-las e não apontar o dedo, e sim, Pai, reprovar as obras infrutíferas das trevas, ao mesmo tempo chamando para um caminho novo, um caminho perfeito, e que não é na nossa força, mas sim pela graça do Senhor, Pai, que nos capacita, que nos dá poder para viver essa nova vida, essa vida que nos leva para o céu, para a eternidade, para as suas gloriosas riquezas, Pai, e para vivermos uma vida com propósitos, uma vida verdadeira, uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de aprendermos mais sobre a misericórdia, para sermos misericordiosos, para vivermos nessa terra como Jesus e não como os escribas e fariseus religiosos que entendiam que buscar primeiro o reino de Deus era se separar das pessoas, era cumprir ali manual de regras. Mas quando nós temos um relacionamento com o Senhor, Pai, nós entendemos que a nossa vida com o Senhor, ela não se resume em regras, mas sim no amor, na fé, na misericórdia, na justiça, de quem entende que para entrar pelas portas do céu, nós precisamos trilhar um caminho santo, um caminho do Senhor que é único e que é inegociável, mas que o Senhor nos chama para caminhar junto conosco e nos ajudando nas nossas fraquezas. O Senhor nos deu o seu próprio Espírito Santo para nos ajudar nessa missão. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para ter uma vida piedosa, uma vida de consagração, uma vida santa, Pai. Senão o Senhor não falaria ao nosso respeito que nós somos santos, amados e eleitos. E eu creio, Pai, naquilo que o Senhor diz ao meu respeito, e não naquilo que o mundo diz, ou naquilo que eu mesmo muitas vezes penso de mim mesmo, mas sim aquilo que o Senhor diz ao meu respeito é o que importa para mim, Pai. E se o Senhor diz que nós somos santos, eleitos e amados, é porque nós somos. E nós assumimos esse lugar, Pai, para viver essa vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Uma vida abundante, uma vida onde nós podemos ter qualquer riqueza nas nossas mãos, que nós não vamos nos perder, Pai, mas sim direcionar para a missão, para o propósito de buscar e salvar os perdidos, assim como Jesus, que deixou a sua glória, deixou a sua casa para vir em busca dos perdidos e resgatá-los com a sua própria vida. E hoje nós estamos aqui como frutos dessa entrega, frutos desse amor, Pai, para continuar essa obra, para multiplicar aquilo que começou nele e que se estendeu a nós, e que através de nós vai se estender a muitos outros, pela graça do Senhor, Pai, que nos chamou, que nos levantou, que nos capacitou e que nos enviou para essa missão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esta semana. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Pai, glorifique o Teu nome em nós e através de nós. Aleluia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Glória a Deus.